Oi, meus queridos, bom dia! Bem-vindos a mais uma aula de História. Nós finalizamos, as nossas provas e agora a gente vai iniciar o conteúdo para a nossa quinta avaliação. Esse mês a gente vai falar sobre a África, tá certo? E vamos começar falando sobre a África Antiga, Esse povo tão importante que são os egípcios. Então, vamos lá? Na nossa agenda de hoje, nós teremos como conteúdo a África Antiga, os egípcios, e o para cá das páginas 67 até a página 70. Não se preocupe, tá? É no máximo 2 questões por página e questões bem curtas, tá certo? Então, para casa, página 67 até a página 70. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós temos como objetivos conhecer características do Egito Antigo, entender a formação da sociedade egípcia e compreender o papel das mulheres no Egito Antigo. Então, é isso que eu quero com a nossa aula de hoje, tá? Todos esses objetivos. Vamos começar entendendo que a África é um continente com grande diversidade cultural. Vários povos diferentes, cada um com seus costumes, tradições e culturas. A África é considerado o berço da humanidade, onde teriam surgido os primeiros grupos humanos, que com o passar do tempo se deslocaram para diferentes regiões. E esse deslocamento só foi possível por causa das mudanças climáticas, com o fim da última glaciação. O que é glaciação? É um período de intenso resfriamento da Terra, quando diversas superfícies ficaram cobertas de gelo. Então, com essa mudança de temperatura, surgiram vários ambientes na África. Aqui eu trouxe para vocês um mapa, que é o mesmo que tem na página 67, que vai mostrar os diferentes ambientes naturais da África, para a gente conhecer um pouquinho sobre o meio ambiente desse continente, Nós temos aqui as florestas, as savanas, os estepes, a vegetação mediterrânea, o deserto e também os oásis, que são pequenas áreas com presença de água e vegetação. Então, veja que a África é um continente, além de ser diverso culturalmente, é também diverso nos seus ambientes. E lembre-se, é o berço da humanidade. Foi de lá que surgiram os primeiros grupos humanos que povoaram as outras regiões da Terra. Agora a gente vai começar a falar mais precisamente sobre o Egito Antigo, O Egito, que é esse país tão importante da África. A gente viu que com as mudanças de temperatura, os grupos começaram a se deslocar em busca de alimentação, já que eles eram nômades. Com o passar do tempo, eles começaram a perceber que eles poderiam praticar a agricultura nas margens dos rios. Por exemplo, o rio Nilo foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Por quê? Porque eles começaram a perceber que as margens dos rios, com a cheia do rio Nilo, ficavam muito férteis, favorecendo a agricultura. Então, começaram a plantar diversos alimentos, como trigo, cevada, e com esse aumento da produção de alimentos, favoreceu também o aumento populacional. Assim, o processo de sedentarização está inteiramente ligado aos rios, a importância dos rios nesse processo. No Rio Nilo, por exemplo, eles desenvolveram uma técnica de irrigação chamada Shaduf, não é isso? Nesse sistema, a água do Rio Nilo era levada para as partes mais altas do império, onde era armazenada em reservatórios. Para quê? Para servir também para os campos e para a criação de animais. Aqui nós temos um exemplo de como é o Shaduf, a retirada da água e como é essa ferramenta, a sua técnica. E aqui nós temos o Egito Antigo e a sua relação com o rio Nilo, que foi muito importante para o seu desenvolvimento. Com o passar do tempo, foi se constituindo a organização do Estado, que mais tarde deu origem ao Império do Egito Antigo.
sendo que a sociedade estava dividida, como eu trouxe aqui para vocês essa imagem, ó. Estava dividida dessa forma. Vamos detalhar cada um. No topo da pirâmide, né, da sociedade, nós temos o faraó, que era considerado um deus encarnado, uma divindade específica com poderes sobrenaturais. Abaixo do faraó, nós tínhamos os nobres e os altos funcionários, né, que ajudavam o faraó a administrar o império. Nós tínhamos ainda os sacerdotes, que administravam os templos e os cultos religiosos. Tínhamos os escribas, que estavam abaixo, né, nessa sociedade, nessa pirâmide, estavam abaixo dos sacerdotes. Eles eram encarregados de registrar por escrito todos os impostos, né, registrar as colheitas, a quantidade de animais, né, a quantificar a produção egípcia, né, vamos dizer assim. Nós tínhamos ainda os camponeses, que eram responsáveis por cultivar a terra, cuidar dos animais, né? Temos ainda os artesãos, que se dedicavam a fabricar armas, ou podiam ser barqueiros, pedreiros, carpinteiros, pintores e etc. E tínhamos ainda os escravos, né, que desempenhavam diversas funções e podiam trabalhar tanto no campo quanto nas cidades. As mulheres no Egito Antigo, elas ocupavam um papel de poder, né? Elas tinham um papel de destaque, podendo inclusive ocupar o cargo de faraó. Aqui a gente tem o exemplo da figura de Nefertiti, né? Que ocupou o cargo de faraó há mais ou menos 3.500 anos atrás. Elas podiam negociar propriedades, libertar escravos e recebiam pagamentos semelhantes aos dos homens. Diferente, por exemplo, do que acontece hoje em dia, quando a gente sabe que as mulheres ganham bem menos que os homens, né, ocupando a mesma função. Contudo, né, somente as mulheres da nobreza podiam ocupar altos cargos. As mulheres camponesas e artesãs, elas não tinham os mesmos privilégios que as rainhas, mas elas podiam exercer diversas ocupações, ter bens materiais, casar-se por vontade própria e até pedir o divórcio, né? Diferente da situação das mulheres de outras sociedades. Então, perceba o papel de destaque que as mulheres tinham no Egito Antigo. Finalizamos, né, o nosso conteúdo e eu gostaria que vocês fizessem, além do para casa de hoje, a construção de um pequeno texto do assunto que a gente viu, de acordo com o seu entendimento, né, para a gente fixar melhor o conteúdo e também aprender a escrever melhor. Não precisa ser muito grande não, tá? Pode ser apenas 1 ou 2 parágrafos de acordo com o que você entendeu. No nosso para casa de hoje, vocês vão responder as páginas 67 até a página 70 do livro de História. Não se preocupem, tá? É apenas uma questão em cada página, tá? Não vai ficar muito cansativo. Lembre-se de mandar as fotos para eu já ir anotando, né? E garantir o qualitativo. E é isso, meus amores, finalizamos, né, a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula para a 5ª avaliação. Qualquer dúvida já sabe, né? É só entrar em contato. Então, beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!